retornando aqui aos nossos trabalhos, eu passo a palavra ao excelentíssimo doutor Jean Kleber Garcia, que é um dos advogados do representado. Doutor João, doutor Jean, o senhor tem 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Sim. Inicialmente, eu gostaria de tecer meus comentários a essa polenda comissão de ética. Apresento meus respeitos a todos os membros dessa comissão e aos demais deputados que estão acompanhando remotamente ou presencialmente. Meus respeitos à senhora relatora desse processo. Senhor presidente, senhora relatora e demais membros dessa comissão. Versam os presentes autos, essa representação, sobre questões levadas a termo, supostamente levadas a termo pelo deputado federal, e elas já foram devidamente escrutinadas durante a instrução processual com a oitiva de testemunhas e o próprio depoimento pessoal do representado. O próprio representado alega em sua defesa, e foi também defendido pela defesa técnica dele, em atípicos que efetivamente não houve uma ameaça ao grupo de listas, que não houve uma quebra de decoro em detrimento dessa casa, que ele, quando das suas manifestações, fez uso da sua prerrogativa constante no artigo 53 da Constituição, sendo ele imune pelas suas palavras, votos e pensamentos. Eu acredito que o processo esteja devidamente instruído e essa defesa se reserva para oportunamente, após a leitura do voto, se manifestar de novo. Agradeço a atenção de todos, não vamos delongar mais essa situação, eu entendo que, repito, a instrução foi realizada com tempo, foi oportunizado a defesa, o contraditório, e vamos para o passo seguinte, que seria a leitura do voto da nobre relatora. Agradeço a atenção, senhor presidente, nobre relatora. Podemos, então, ir para o voto, doutor Jean. Devolvo a palavra à relatora, deputada Rosa Neide, para proferir o seu voto, que se encontra lacrado. O senhor me ajuda aqui, faz isso. Está bem lacrado, olha aqui. O negócio aqui parecendo urna de voto impresso. Deus me livre desse voto impresso. Solicito também que a Secretaria digitalize o voto para que seja compartilhado na tela e reproduza cópias a serem distribuídas aos deputados presentes aqui. Eu tenho. Senhor presidente, o voto já foi encaminhado para a digitalização e ficará à disposição dos senhores deputados e da comunidade interessada. Peço licença, senhor presidente, já para iniciar o voto. É preciso esclarecer inicialmente que não cabe a essa relatoria ou a esse Conselho de Ética se indicar as condutas do representado, descritas na representação à luz do Código Penal ou do Código de Processo Penal, quaisquer ações ou comportamentos que tipificarem, em tese, delitos criminais ou responsabilidades administrativas deverão ser analisados nas esferas judiciais ou legais pertinentes, não havendo qualquer relação ou dependência ou prejudicialidade entre as instâncias de investigação, ética ou judicial. Nessa perspectiva, desimporta para fins dessa investigação ético-disciplinar auscultar se o deputado, do ponto de vista criminal, deu aso ou não à tipificação do crime de ameaça ou a qualquer outro delito capturado na codificação penal ou de alguma legislação penal ou processual, penal esparsa, ou se numa determinada situação, em tese considerada, estaria ao abrigo do excludente de licitude da legítima defesa. Desnecessário, por outro lado, trazer à baila nesse voto um debate histórico, ideológico ou filosófico sobre fascismo ou antifascismo na perspectiva vivenciada oliernamente pelo país, sem adotar posições ou paixões políticas. Muito embora essa relatoria se posicione
ao lado daqueles e daquelas que fazem a defesa intransigente das instituições e do regime democrático, contra qualquer forma de opressão, dominação, obscurantismo, negacionismo ou discurso de ódio. Assim, os conceitos e as consequências de um ou de outro são conhecidos, e o caminhar da sociedade, muitas vezes com dores, sofrimentos, mortes e prejuízos irreparáveis para as nações e os seus nacionais, se encarregarão de fazer esses julgamentos e as autoridades constituídas, se for o caso, promover as responsabilidades devidas. Dessa feita, o que se busca avaliar nesse Conselho de Ética, independentemente da eventual tipificação penal, é a compostura das ações, manifestações que o representado, na condição de parlamentar, faz e promove nas redes sociais e em outros espaços públicos e privados que, de alguma forma, possam embaraçar a rigidez e a dignidade da representação popular, quando confrontados com os comportamentos e as regras étnicas e deontônicas que orientam, à luz do senso comum médio, as atitudes esperadas para um deputado federal. Adentrando no mérito propriamente dito dessa investigação ética, é de se afirmar inicialmente que as oitivas realizadas durante a instrução processual e procedimental nada agregaram em nossa avaliação à defesa do parlamentar representado. Longe de afastarem, justificarem ou explicarem, na realidade do representado nesse processo ético, aqueles comportamentos reprováveis descritos na petição que baliza a inicial, as testemunhas arroladas pelo deputado Daniel Silveira, em sua quase totalidade, vieram a esse colegiado reiterar e reafirmar as posturas, as ações e as crenças reverberadas por ele nas redes sociais e em suas manifestações públicas e privadas, reforçando, portanto, um modo operandi que se mostra consoante, se verá mais adiante, perigoso e negativo para o regular e democrático exercício do mandato popular. O que se viu na instrução probatória produzida pela defesa é que as testemunhas arroladas se alinham totalmente ao comportamento e à postura agressiva, ameaçadora e intimidadora veiculada pelo representado nas redes sociais e em seus espaços de manifestação, de modo que acreditam, sinceramente, que esse caminhar, de um lado, esteja abarcado pela imunidade parlamentar material e, consequentemente, pela liberdade de expressão e manifestação, e, de outro, que tais práticas são legítimas por se voltarem contra grupos que classificam, em geral, como ilegais, terroristas, etc. Muito embora antifascistas, cuja conclusão democrática, nesse último caso, dispensa mais elucubrações. Nessa diapasão, a testemunha João Daniel Silva, que agiu de modo inapropriado perante as deputadas e deputados, praticamente se alinhou aos comportamentos que foram hostilizados na representação, como se pode observar nos seguintes pontos de seu depoimento. Primeiro, eu não entendo que estavam se manifestando a favor do Estado Democrático de Direito e contra o fascismo. A senhora, como professora, deve saber muito bem o que é fascismo. E nós não viemos num Estado fascismo, não vivemos num Estado fascista no Brasil, por favor. Eu não estou batendo boca, deputado. Eu não estou batendo boca. Essa pergunta é tendenciosa, sim. Eu sou um estudante de direito. Eu não sei se os senhores aqui são formados em direito, estudam direito, sabem o que é direito, o que é ordenamento jurídico, mas a pergunta é tendenciosa. Então, a minha resposta é, se quiser anotar aí a resposta, anote. A minha resposta é a seguinte, essa pergunta é tendenciosa, portanto, não irei responder. Outra coisa que eu ouvi aí falando, a relatora, por não usar máscara, seria um negacionista. Temos inúmeras pesquisas que demonstram que as máscaras têm baixa eficácia
para proteger contra o Covid. Claro, aqui ninguém está falando para as pessoas não usarem máscara. Cada um faz o que quiser. Contudo, já existem estudos dizendo que a máscara tem baixa eficácia contra a Covid. Esses dados, essas pesquisas, esses estudos, o Centro de Controle de Prevenção de Doença dos Estados Unidos, por exemplo, no início do ano, disse que para uma eficácia de aproximadamente 75%, é necessário usar 3 máscaras, para você ter uma eficácia de aproximadamente 75%. Ou seja, uma máscara tem uma eficácia extremamente baixa. Não se pode dizer aqui que máscara salva vidas, ao contrário, e aí dizem que isso é negacionismo. Os mesmos tentam impedir, principalmente o PT, em várias cidades ao redor do país. Tentam impedir o tratamento profilático e precoce, que poderia ter salvado milhares de vidas no Brasil. Isso sim é negacionismo. Agora, uma declaração médica embasada no entendimento de pesquisa científica, que mostram que as máscaras têm baixa eficácia, isso não é negacionismo. Negacionismo é negar às pessoas, negar ao médico o livre convencimento de fazer o tratamento ali que ele entender que seja o melhor para salvar a vida do paciente dele. Isso o PT faz muito bem, entrando com ações em várias cidades do país, tentando barrar o tratamento profilático e precoce, e perseguindo os médicos que orientam assim os seus pacientes. Grifos nossos aqui. Já a testemunha João Daniel Silva trilhou o mesmo caminho de defesa das convicções e das ações do deputado representado, como se vê no trecho abaixo, quando indagado pelo advogado de defesa. O senhor João Daniel Silva disse: jamais, primeiro, como eu expliquei, a deputada Rosaneide relatora, parece-me que é professora, não sei da qual matéria, mas uma deputada tem que conhecer bem de história, né? Parece-me que há uma deficiência geral no Brasil, uma deficiência cognitiva. Não me refiro aqui diretamente à deputada, digo ao Brasil mesmo. Eu venho da escola pública, posso falar pelos meus pares. Meu professor de história é da aula vestido com a camisa do PT. Então, assim, não sabem sequer o que é fascismo. Não sabem nem escrever fascismo. Escrevem errado. Não sabem o que é fascismo. Primeira pergunta que um governo fascista faz. Não agiu de forma diversa a testemunha. Alessandro Lemos Pessoa Passos Loyola, um médico, consoante trechos que destacamos. Senhor Alessandro Lemos Passos Loyola disse: desconheço o fato de ele ter relativizado a pandemia. E com relação à Lei 14.019, eu acredito que nós dois compartilhamos a mesma opinião. Eu não posso falar por ele, mas eu falo por mim. O uso obrigatório de máscara é um equívoco, especialmente em crianças. Senhor Alessandro Lemos Passos Loyola, também, de maneira alguma, mas o fato de um determinado texto estar escrito em lei não significa que aquele texto é ético, moral e correto. Havia leis segregacionistas na Alemanha nazista, e o fato de aquelas leis estarem escritas em papéis não as torna correta. A Lei 14.019 foi feita sem o menor fundamento científico. Simplesmente não existem estudos duplos cegos, multicêntricos, placebo, controlados, demonstrando, acima de qualquer dúvida, aceitável, com o uso de máscara eficaz para diminuir a transmissibilidade ou o número total final de mortos. Então, foi mais uma lei criada, assinada e aprovada por um processo de ansiedade, angústia e histeria do que fundamenta em preceito científico, e por isso que eu discordo dela. Por fim, a testemunha Elitusalém Gomes de Freitas, que disse não conhecer os fatos e nem ter assistido ao vídeo que fundamenta a iniciativa disciplinar, veio a este Conselho de Ética apenas para avalizar as crenças e as ações que vêm sendo perpetradas pelo deputado representado, aliando-se, em nossa visão, ao comportamento apontado como indecoroso nessa representação. Nesse sentido, destacamos as seguintes excertos das respostas da mencionada testemunha. Senhor Elitusalém Gomes de Freitas assim pronunciou: bom, o entendimento, na verdade, a minha opinião, é irrelevante perante o entendimento constitucional. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, que viola diversas vezes a Constituição Federal, principalmente quando ele instaura um inquérito que não é da competência dele.
não é da competência de juiz nenhum instaurar inquéritos neste país. Inquéritos cabem ao Ministério Público e à autoridade da Polícia Judiciária Militar ou da Polícia Judiciária Civil. Inclusive, eu, como autoridade de Polícia Militar, já instaurei inquérito. Já tive essa oportunidade. A lei me confere esse poder, e não a um juiz. Mas o próprio Alexandre de Moraes, o grande violador da Constituição, é o primeiro a defender. Eu acompanhei aquela tese dele, onde ele defende a imunidade plena. Então, se o nobre ministro, que não aceita ser criticado, defende a imunidade parlamentar, quem sou eu para discordar do nobre ministro? Mas o ponto-chave, além dessa questão de discordância, é que eu entendo, nobre deputada, que a posição dos nossos parlamentares tem que ser firme. Mais uma vez, nós estamos falando de grupos ligados a redes que atuam como terroristas. Em qualquer outro país. Eu já tive, e acredito que a senhora também, a oportunidade de estar na Europa. Esse tipo de conduta lá fora é considerado terrorismo. Então, a fala do deputado tem que ser firme. Parafraseando o professor Olavo de Carvalho, você não pode chamar um pedaço de estrume a não ser pelo nome dele. Então, autoridades que se portam como um pedaço de estrume, a senhora, com todo respeito, não me entenda mal, tem que ser tratadas pelo nome. E aí a gente vê uma vergonha que este país está passando. Inclusive nessa CPI aí, onde as autoridades que têm condutas deploráveis, que deveriam estar presas, estão inquirindo pessoas. E se, portanto, como juízes morais de alguém onde não tem moral nenhuma para falar, e você fala para um grupo de antifas, e eu fiz questão de lembrar 2013, nós tivemos um policial que teve o corpo queimado numa manifestação. Ele foi queimado, teve o corpo todo, pelo menos 70% do corpo queimado, pelo arremesso de um molotov que esses antifas, os black blocs, fizeram. Então, assim, esses marginais, eu não vou chamá-los de manifestantes, manifestante é o cidadão de bem, que paga seus impostos, e vai lá dizer se ele é a favor do governo. Ele quer o fim da Polícia Militar, é um direito dele pedir o fim da Polícia Militar. Assim como é o meu direito pedir o fechamento do STF, que é uma instituição que não representa os interesses do povo. Pode representar lá o André do Rep, do PCC, pode representar o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, como essa última decisão aí do ilustríssimo ministro Fachin de proibir operações. Eles podem representar qualquer um, menos o povo. Então, é livre o direito de manifestação, segundo vedado o anonimato, artigo 5º da Constituição. Eu estou protegido pelo artigo 5º, eu posso emitir a minha opinião, seja contra o fim da PM, seja contra o fim do STF, é meu direito constitucional. O que eu não posso é agredir um ministro, física e verbalmente. O que eu não posso é agredir um policial, física ou verbalmente. E os que esses marginais fazem nas manifestações é partir para a agressão. E aí, deputado, relembrando, o senhor está aí como deputado, representante do povo, mas o senhor é policial, então cabe sim ao senhor tomar uma atitude, qual seja, efetuar a prisão, volto a dizer, ou verbalizar, abaixa essa arma, entrega esse pedaço de pau, joga essa pedra no chão. Se um de vocês vier, eu vou deixar um de exemplo. Vou deixar Isso tudo são verbalizações que a gente aprende na escola de polícia. São verbalizações diante de um cometimento ou de possibilidade de um cometimento de ato de violência. Você verbaliza para evitar a ação. Eu entendo, é a minha análise, que o senhor verbalizou para evitar uma ação mais violenta. E aí aqueles que se dizem garantidores dos direitos humanos, defensores dos direitos humanos, vão pensar que a sua conduta ali, deputado, salvou uma vida, porque se o senhor não verbaliza, e aquele marginal, a conduta dele está moldada no que é preconizado pelo Código Penal. Então, ele é um marginal, ele está à margem da lei. Se aquele marginal arremessa uma pedra contra uma senhora, ou contra o senhor, ou contra um filho nosso, o senhor vai ter que fazer o uso de sua arma de fogo. Como a gente aprendeu, Robert, Head, 2 no peito e 1 na cara. Então, dentro desse conceito, dessa análise, o senhor salvou uma vida. Eu acho que o senhor deveria ser homenageado e não objeto de um conselho de ética. O senhor Itusalém Gomes de Freitas
também se pronunciou. Só que o que está acontecendo com o senhor, deputado, o senhor não permite minha opinião pessoal. É um escárnio. O senhor me permite minha opinião pessoal. É um escárnio, é uma afronta à Constituição. É uma caça às bruxas. Na verdade, porque o senhor vem levantando bandeiras como o projeto que pune os Big Chess e ainda mexeria em bilhões de dólares, mexeria no bolso das pessoas importantes, quando eles caçam as contas, suprimem vídeos em qualquer fiscalização, como se eles estivessem ao arrepio da lei, como se o Código do Consumidor não chegasse a eles, eles estivessem acima da lei. Da mesma forma, é aquela outra CPI, para o qual o senhor estava coletando assinaturas sobre a fraude nas eleições. A gente tem aí um sistema travando durante 4 horas, fotos sumindo, pessoa que não teve nem seu voto, candidato que não teve o próprio voto, candidato que não saiu de casa. Os candidatos do PSOL não saíram de casa para fazer campanha e foram extremamente votados. Nós temos fala do ministro Barroso completamente distorcidas. Enfim, e o senhor estava pautando isso. Então, eu entendo que o senhor incomodou o sistema. E é por isso que o senhor está aí. Não é pelo que o senhor falou. Esse país vive uma crise de hipocrisia, uma hipocrisia que chega da ânsia de vômito. Alguns podem tudo, outros não podem nada, nem o que a lei os respalda a fazer. Senhor Ituzalan Gomes de Freitas, não, defensor. Eu acho que tudo foi bem falado, foi bem explorado. Só assim, como população, eu não falo mais como parlamentar. Eu espero que esta Câmara se dedique a causas mais importantes do que perseguir um deputado. Para mim, isso é vergonhoso. Por sua vez, o deputado Daniel Silveira, ora representado, em sua manifestação defensiva, asseverou que reconhece que se excedeu, saindo de uma manifestação acalorada, que xingar palavrão não é considerado crime, que não teve ameaça juridicamente falando, que manifestações de qualquer natureza fazem parte do ofício parlamentar, que não se pode julgar nenhum parlamentar por um outro momento de emoção, senão os deputados de oposição deveriam estar presos de forma perpétua. A conclusão inexorável é, para tanto, e que tanto o representado como as testemunhas de defesa que vieram em seu reforço, acreditam piamente que as condutas agressivas, odiosas, intimidadoras, ameaçadoras, inclusive em relação à própria vida de terceiros, veiculadas no vídeo que fundamenta essa representação, são comportamentos que podem ser justificados e que encontram amparo no texto da Constituição Federal. Não obstante o que extraído do vídeo anexado nos autos e reproduzido nesse colegiado, é que o deputado Daniel Silveira, utilizando um linguajar que não se mostra consentâneo com a postura de um parlamentar federal, mas que vem sendo reiterado por este nos últimos dias, adota inquestionavelmente um tom belicoso e ameaçador em relação a terceiros antifascistas, que possam, de alguma forma, expressar posições políticas e ideológicas diversas daquelas defendidas por ele. O próprio representado afirma, no vídeo publicado em suas redes sociais, e, posteriormente, durante sua oitiva nesse colegiado, que foi chamado para a briga, e também chamou para a porrada os manifestantes do grupo antifascista, muito embora o que fora publicado, que é objeto desta representação, só aponte para a segunda conduta. Ademais, há uma publicação realizada pelo representado, uma perigosa e desnecessária incitação às forças de segurança pública, polícia militar, para que reprimam com violência o movimento antifascista e que se mostra incompatível com a posição que deve adotar um órgão de Estado. E, principalmente, um parlamentar federal, diante de toda a carga de responsabilidade que carrega a sua representação popular. A fala agressiva, raivosa, desnecessária, no sentido de atirar na caixa do peito dos manifestantes daquele contexto específico, para bem além das tipificações penais, ameaça, legítima defesa, tem em si o componente veiculador de ódio, de intolerância, com o discurso da imposição da força em detrimento do diálogo, circunstância que distanciam tais condutas, não só dos deveres éticos inerentes à representação popular, como da própria imunidade material assegurada na Constituição Federal. Como dito linhas atrás,
Não se está aqui para analisar se o deputado ameaçou alguém do ponto de vista processual penal, mas se o seu comportamento, ao disseminar um discurso de ódio, recheado de intimidações e promessas de causação de um mal maior, tiro na caixa do peito, encontra ou não abrigo na imunidade parlamentar material. Em nossa compreensão, a imunidade parlamentar material, que ampara o direito de opiniões, palavras e votos, na exata medida em que não pode ser compreendida como um direito absoluto, podendo, portanto, ser afastada, como vem afirmando o Supremo Tribunal Federal, no que se perfila com condutas que se mostram incompatíveis com as ações que se espera de um representante popular e não abrange, da mesma forma, comportamentos abusivos e ofensivos contra cidadãos ou instituições do Estado brasileiro. A imunidade material, ademais, que é de grande conquista da sociedade e do parlamento, presente em praticamente todas as cartas políticas do país, não pode ser compreendida como um passaporte para a impunidade. Não é um cheque em branco em que se pode preenchê-lo com toda sorte de iniquidades. Enfim, não pode ser usada para abrandar comportamentos reprováveis, reiterados, que vulneram a respeitabilidade do parlamento e dos seus integrantes e estarrecem, dia após dia, a sociedade brasileira. A imunidade material, nessa toada, não tem um condão de proteger ações, condutas ou comportamentos que maculam reiteradamente a Constituição Federal, os poderes da República e seus integrantes, bem como as instituições democráticas, de sorte que não pode ser reivindicada para contemplar ataques que atinjam diretamente ou indiretamente a respeitabilidade do parlamento e dos seus integrantes e assombram diuturnamente os poderes e as instituições democráticas. Publicar vídeos nas redes sociais de forma reiterada, com discurso de ódio, ameaças de causar mal físico grave, disseminação de intolerância política e de convivência democrática, adotando um linguajar que desqualifica a importância e a seriedade do cargo de representação popular, configura a ruptura completa dos preceitos morais que todo representante do povo deve cultivar e fortalecer, o que não vem ocorrendo em relação ao representado. A sociedade brasileira deseja de seus representantes, independentemente das diferenças ideológicas, das disputas políticas existentes, numa sociedade plural, comportamentos que se mostrem mais equilibrados e que as posturas adotadas nesse vídeo, em especial em todas as suas manifestações públicas e privadas, observe a liturgia que deve pautar o desempenho da atividade parlamentar. As falas do deputado tornadas públicas, que substanciam a presente representação, configuram verdadeiras exortações de ódio à parcela da população brasileira que ousa divergir das posturas políticas e das compreensões de mundo divisadas pelo representado, o que não pode jamais ser admitido como normal ou abarcada pela imunidade material na quadra democrática vigente. As palavras e as condutas do representado, que estão na base dessa representação, ofendem a sociedade e o próprio parlamento, na medida em que explicita de forma indelével que um congressista eleito sob os cânones democráticos repudia, para além das instituições e regras que permitiram sua eleição, todos os alicerces do pluralismo democrático inerente a uma casa legislativa de uma sociedade que não comunga do pensamento ou ideologia uniforme, onde as diferenças necessárias são fundamentais para uma convivência harmoniosa e democrática. Nossa avaliação é que as condutas do representado são graves e demandam uma resposta firme desse Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e do plenário da Câmara dos Deputados, que não pode silenciar diante de tantas acusações e comportamentos que aportam, cada vez com mais frequência, em desfavor do representado nesse Conselho de Ética. Por outro lado, o Instituto do Decoro não pode ser objeto de menoscabo. O decoro parlamentar, como um código de honra, precisa se referir aos valores de uma época e de um grupo. Vem daí sua necessária imprecisão, sua natureza avessa à plena tradução em atos especificados juridicamente. O decoro, assim,
tem que ser sempre localizado, temporal e socialmente, pois deve contemplar padrões de condutas específicos, não se esgotando em ideais universais da humanidade. Disso advém a importância do caput do artigo 244 do Regimento Interno da Câmara, que incluiu na definição de quebra de decoro parlamentar praticar ato que afete a sua dignidade, deixando margem para avaliação contextualizada de condutas. Noutro giro, conquanto as ações descritas na inicial e corroboradas durante a instrução, sejam em nossa avaliação relevantes e graves, entendemos, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se tratar de uma realidade diferentemente de outras iniciativas que tramitam neste Conselho em desfavor do representado, capaz de suscitar uma orientação de perda de mandato parlamentar. As intimidações, ameaça, discurso de ódio, intolerância não podem e não devem fazer parte do repertório de quem se propõe a integrar uma instituição parlamentar onde a convivência com a pluralidade de ideias é fundamental e necessária para a construção de uma sociedade livre e democrática. Todos esses predicados foram ignorados pelo representado, de modo que, aos seus pares, cumpre reafirmar a necessidade de uma maior deferência e valorização da diversidade democrática, como corolário para a construção de uma sociedade livre e plural, em que a única arma esteja pautada pela disputa de ideias e programas, pautados por um comportamento probo, leal e respeitoso entre todos os contendores. Não havendo, nas condutas do representado, guarida constitucional à luz da imunidade material, nossa posição, substanciada na estrita razoabilidade, é de que o colegiado deve aplicar à representação uma sanção correspondente às práticas aqui repudiadas. Assim, forte do que se estatui o parágrafo único do artigo 10 do Código de Ética, especialmente a natureza e gravidade da infração, além dos comportamentos antecedentes reiterados, independentemente de terem sido concretizados ou não em punição ética pretérita, entendemos como suficiente para responder à falha disciplinar a aplicação da pena de suspensão do exercício do mandato parlamentar pelo prazo de 3 meses. Conclusão. Face ao exposto, votamos pela procedência da representação e pela aplicação ao deputado federal Daniel Silveira da pena de suspensão do exercício do mandato parlamentar pelo prazo de 3 meses na forma do projeto de resolução que segue. Ademais, em sendo aprovado o presente voto e levando-se em consideração o comportamento do representado aqui descortinado, com demonstração de elevada agressividade e intolerância, sugiro ao colegiado que adira à orientação de encaminhar ao Ministério Público Federal uma recomendação de buscar, junto ao Poder Judiciário, a suspensão do porte de arma do representado, tenha ou não esta medida já sido alcançada com a prisão, aqui colocada como domiciliar, e aqui eu peço ao presidente a ratificação, hoje, prisão, realmente, literalmente, a prisão do deputado. E que ele esteja submetido neste momento. Então, este é o voto e passo agora ao projeto de resolução. Senhor presidente. Terminou? É o projeto de resolução ainda, estou com a palavra, deputada. Obrigada. Conselho de Ética e Decoro Parlamentar declara a suspensão do exercício do mandato parlamentar e de todas as prerrogativas do deputado Daniel Lúcio da Silveira pelo prazo de 3 meses, pela prática de ato atentatório ao decoro parlamentar. A Câmara dos Deputados resolve, artigo 1º, fica declarada a suspensão do exercício do mandato parlamentar e de todas as prerrogativas do deputado federal Daniel Lúcio Silveira pelo prazo de 3 meses, pela prática de ato atentatório ao decoro parlamentar, com fundamento nos artigos 3º, item 3, 4 e 7, 5º, item 10 e 14, caput, parágrafo 1º do artigo 14 do Código de Ética, decoro parlamentar da Câmara dos Deputados. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. A sala do Conselho, na data de hoje, é o voto, senhor presidente. Senhor presidente. Obrigado, deputada Rosa Neide. Deputada Soraya Manato. Peço vista conjunta, eu, deputada Soraya Manato, juntamente com o deputado Marcelo Moraes, do PTB, Rio Grande do Sul, que ele não está conseguindo entrar no sistema aqui da presidente, nossa reunião.
Deputado Léo de Brito, também vista conjunta. Léo de Brito. Eu recebi aqui, senhoras e senhores deputados, também uma solicitação de vista por escrito, corroborando aí a solicitação de vista conjunta da nobre deputada Soraya Manato, da autoria do deputado Marcelo Moraes, me dando ciência que não está conseguindo solicitar vista remotamente. Então, concedo vista conjunta. Concedo vista conjunta. Pois não? Senhor presidente, deputado Carlos Sampaio, para também solicitar vista conjunta, acho que tem sido esse um procedimento adequado aí do nosso Conselho de Ética. Todas as vezes que o voto é lido, nós pedimos sempre uma vista conjunta para que possamos analisar o voto, que, aliás, de antemão, já adianto que foi um voto, a meu sentir, muito bem colocado e com uma sanção extremamente razoável, mas me somo aos demais pedidos de vista conjunta. Bom, acatado o pedido de vista. Senhor presidente. Pois não? Deputado Célio Moura. Deputado Célio Moura, que prazer vê-lo bem depois daquele acidente, que, aliás, eu lhe fiz algumas visitas. O senhor estava lá naquela situação difícil, mas, graças a Deus, o senhor está bem aí. É muito alvissareiro, muita alegria para nós vê-lo bem. Um grande abraço. Com a palavra, por favor. Deputado, já sei que foi pedido vista aí. Eu queria só parabenizar a relatora, a deputada Rosa Ney, e dizer que o voto dela ela foi muito feliz, sabe, na sua fala, na sua expressão, e de dizer que teve essa testemunha que nós falamos dela no final aí, essa testemunha chamado Eitusalém Gomes de Souza. Esse cidadão, foi outra agressão ao Conselho de Ética. Nunca vi uma pessoa servir de testemunha, não estava no ato, não presenciou o ato, não participou de nenhuma fase do processo. Meu querido deputado Célio, com todo o respeito, carinho e amizade que lhe tenho, eu pediria para Vossa Excelência concluir, porque houve pedido de vista e regimentalmente eu sou obrigado, pelo regimento, a encerrar a nossa reunião. Mas eu vou lhe conceder aí um minuto para... Só para concluir. Para concluir. Então, é só para dizer que eu não concordei com essa testemunha, que ela foi também agressiva. E parabenizar Vossa Excelência pela presidência, dizer que estou com saudade, em breve estarei na Câmara para poder a gente dar aquele abraço, agradecer a sua visita lá no Hospital DF Star. Ainda estou com dificuldade para andar, dificuldade para falar, porque eu tive vários cortes na minha língua, estou fazendo fisioterapia na língua, fisioterapia de todo jeito, mas em breve estaremos presentes aí. E mandar um abraço para Vossa Excelência e para todo o povo roraimense. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Célio. Mais uma vez, muito feliz de vê-lo se recuperando. Espero, em nome de toda a nossa comissão e do parlamento, que você se recupere plenamente, que você é uma pessoa da mais alta estima de todos nós. E agradeço a presença dos senhores parlamentares e dos demais presentes. E está encerrada essa reunião.